partir do momento que você se propõe em fazer algo para Deus e para você mesmo, começa a vir uma guerra espiritual. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu decidi a não fazer sexo antes do casamento, começou a ter várias guerras espirituais em relação ao sexo. Então, quando você se propõe a fazer algo que você fala, eu não vou fazer mais porque eu quero agradar a Deus e respeitar o meu corpo e o que eu quero, começa a vir justamente uma guerra nesse ponto que você decidiu entregar para Deus. Muitas mulheres, muitas pessoas, né, também vão se identificar com esse vídeo. E seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Claudiane Malar. Malar é do hebraico Malahim, de anjo mensageiro. Anjo mensageiro. E a minha mensagem hoje aqui, agora são 1h47 da tarde, eu falei, alguém precisa ouvir isso. Eu senti no meu coração de vir aqui conversar. E não é por like ou pra ter engajamento, é realmente pra expor tudo que eu sinto pra alguém que tá aí do outro lado que vai se conectar comigo. Eu tô aqui no meu quarto, né, como vocês perceberam, e na minha lousa ali, ontem, eu tive um insight que eu tinha que escrever, que eu tinha que falar a verdade. E nesse falar a verdade, conta muito com o que eu tô fazendo aqui agora. Ligando o meu celular, tirando um tempo para gravar, que às vezes é difícil, né, na nossa rotina, e simplesmente falar a verdade do que aconteceu comigo e se conectar com outras mulheres ou homens que estão assistindo esse vídeo, que vão se identificar comigo, que a gente está em busca do mesmo propósito e o alvo é Cristo. Por que eu sempre falo que só existe uma verdade e ela é absoluta? E vocês vão concordar comigo nesse momento, veja bem. Existe o bem e o mal, certo? Existe o céu e o inferno. Existem as coisas boas e as coisas ruins. Então, isso é uma verdade. Isso é uma coisa que isso é uma coisa que eu acredito que daqui, desse ponto de partida, onde a gente toma proporção de outras coisas. Veja bem, existe homem, existe mulher e tem pessoas que escolhem o gênero que elas querem ser. Mas esse vídeo não é sobre isso. Esse vídeo é sobre homens e mulheres, sobre bem e o mal, sobre o céu e o inferno. E aí, desse ponto, a gente vai tomar base do que eu quero falar. Quando você decide viver a palavra de Deus, viver a Bíblia, viver realmente para Deus, eu não tô falando de religião, tá? Isso aqui não é um vídeo falando que você tem que visitar alguma igreja, que você tem que fazer algum tipo de prática religiosa. Não. Esse vídeo é falando sobre Deus, porque eu quero exaltar Ele, somente Ele. Ok? Se você tem alguma religião, ainda bem, continue, porque no tempo, né, nos dias atuais de hoje, nos tempos de hoje, a gente precisa ter uma base ali para que a gente se sustente nisso, né? E não em nós mesmos. Porque quando a gente coloca a nossa força, né, do que eu posso, eu vou fazer, as coisas não dão certo. Você mesmo já provou disso e sabe o que eu tô falando. E eu pensei, né, em gravar esse vídeo e falar com você. E eu tô aqui pensando pra falar, mas eu vou falar a verdade. Foi isso que eu combinei comigo mesmo. E vou ser bem escrachada, tá bom? Tomara que o YouTube não me bana. Eu acho que não vai banir. Enfim. Quando eu era uma pessoa que saía muito, né? Tive muitos amigos em alguns relacionamentos. Eu simplesmente já me entregava, me jogava pra esse relacionamento. Como você também já deve ter feito isso, tenho certeza. E você conheceu uma pessoa muito legal, você ali se identificou com ela, desse lado positivo da vida, e ao longo do tempo você foi vendo os lados negativos da pessoa. Mas é aquele negócio, você tá tão envolvido, tão envolvida, que você não consegue sair mais disso depois. E aí, né, que você acaba aceitando o que a outra pessoa faz com você. Isso já aconteceu comigo, ok? E aí, o que acontece? A partir do momento que eu decidi não fazer sexo mais, que eu decidi mudar a minha vida depois com um longo tempo da minha idade, com 25 anos mais ou menos, eu tive uma guerra espiritual. Quanto mais eu queria fazer isso, mais as tentações batiam na minha porta, mais sugestões e mais situações aconteciam para que isso viesse a acontecer. Foi uma guerra assim que eu passei, foi horrível, foi um conflito entre eu e a minha vontade. Por várias vezes eu me vi caindo, por várias vezes eu me levantei, mas chegou um momento que eu disse basta, basta, me posicionei pro bem e pro sim. O sim de Deus na minha vida, pro bem. O que é o bem? É fazer coisas
que agradam a Deus e que não me expõem, né, diante da sociedade das coisas que eu não quero. Então foi isso que aconteceu. E aí, desde então, eu comecei a descansar, a viver em paz, com a mente mais tranquila, porém, começou a vir as guerras. E o que eu fiz para vencer essas guerras? Tá aí uma chave que você precisa para vencer as guerras. Tem uma palavra que eu gosto muito que fala assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vou deixar aqui para vocês. E quando você entende isso, que você precisa resistir às coisas ruins, você precisa dar as costas, você não responder, evitar de olhar, evitar de ir até certos ambientes, evitar até de pensar, isso vai fazer com que você evite certos conflitos. Quando eu começava a pensar demais nessa questão do sexo, né, porque eu tinha falado que não ia fazer mais sexo antes do casamento e não ia me relacionar com sexo casual, o que acontecia? A minha mente ficava pensando, né, em alguns momentos nessa questão. E o que eu fazia, pessoal? Eu basicamente começava a ler. Ler livros me ajudou muito, porque enquanto eu lia, assim, eu distraía minha mente pensando na história e tentando desvendar a história que estava naquele livro. E o que eu fazia também? Bastante caminhada. Eu chamava uma amiga e começava a caminhar, me distraía ali por algumas horas e ali já era o motivo de eu esquecer, chegar em casa, tomar um banho e fazer outras atividades. Porque mente vazia é oficina do diabo. Então a sua mente não pode estar parada, precisa estar se mexendo, né? Também frequentava os cultos, ia na igreja, enfim, saía, tinha meu trabalho, mas quando você para, chega em casa e deita a cabeça no travesseiro, vem aquelas memórias. Então é importante você fazer uma leitura, você se conectar com você mesmo, né? Por exemplo, o que você pode fazer? Assistir um filme, né? Isso vai fazer com que a sua mente não fique pensando, né, batendo nessa tecla o tempo todo. Foi claro até aí? Vocês entenderam? Bom, vamos continuar aqui junto. E chegou o momento de eu tomar novas atitudes na minha vida. Se eu queria ser a mulher dos sonhos de alguém, ou se eu queria um homem dos sonhos, eu tenho que me tornar essa mulher dos sonhos. Primeiramente, sonhando o que Deus tem pra mim, parando de viver o meu eu, as minhas vontades e o meu maior erro e a minha maior vontade. Eu vou falar aqui. A minha maior vontade era sempre ter alguém, estar com alguém, sair, se relacionar, vida ativa, né? Aquela coisa que todo mundo gosta na vida adulta. E o meu erro foi ter olhado muito pra mim e não ter olhado pra Jesus. Por quê? Porque eu olhava muito para minhas vontades. Então eu fazia muitas minhas vontades e depois eu me sentia mal e vazia. Quando eu vi, eu já tava numa situação que eu já tava praticamente gritando socorro, só não sabia para quem gritar. Então Jesus preencheu esse vazio. E aí eu comecei a fazer a vontade de Deus. É me tornar a mulher dos sonhos de alguém, né? De alguém, da pessoa amada, pessoa querida, que vai se conectar comigo no tempo certo. Então, o que eu quero dizer pra você? Você tem um checklist da pessoa que você deseja. Porque eu, na idade que eu tô, eu tenho um checklist. Então, quando eu me encontro com alguém, quando eu estou com alguém, eu tenho uma base ali, tá? Porque, já deixando bem claro, o nosso cérebro, ele foi feito pra gente sonhar e pensar, e não pra guardar e armazenar coisas. Então, a gente esquece. O importante é você fazer um checklist, né, do que você quer. E quando você se encontrar com alguém, sair, né, eu não falo para fazer práticas pecaminosas, mas se encontrar com alguém, se permitir conhecer outras pessoas, você já tem ali uma base do que você quer para você, sem esquecer dos princípios que você precisa, tá? Então, geralmente, eu uso essa base para me relacionar com outras pessoas, para não dizer um sim antes de ter a razão. Então, eu tenho a razão primeiro para depois dizer o sim, baseado nas minhas emoções. Isso é muito importante. Então, eu decidi ficar solteira ao longo desse tempo, estou, né? E quando você entende que você não precisa, né, passar por certas coisas na vida, que você entende o sim e o não, e não ficar no morno, porque Deus também abomina pessoas que são mornas, né? A Bíblia fala que sim, sim, não, não, passou disso é procedência maligna. Então você tem que saber o sim e o não. O sim para algumas coisas e o não, não mesmo. Ah, mas eu vou dar um jeitinho, tá? Se responsabilize pelos seus atos. Então, eu prefiro não dar um jeitinho e fazer o sim de Deus e não para as minhas vontades. É muito difícil. Toda vez que eu me proponho a fazer algo relacionado a tirar da minha vida,
justamente o que eu quero tirar é o que vem contra mim. Então, aí que você está sendo testado para ser aprovado. Então, mulheres, homens, se você falar algo para Deus, provavelmente essa coisa vai vir de encontro a você e vai ter uma guerra sobre isso. E aí onde Deus pode estar analisando, né, as maneiras como você está tratando isso aí, tá? Deus, ele vê tudo. Não adianta a gente esconder nada, nem debaixo do tapete, debaixo da cama, esconderijo. Não. Ele é o esconderijo do Altíssimo, tá? Então, a minha dica para você que tá se guardando, tá esperando em Deus, é difícil, não é fácil, tá? Mas escolha o sim de Deus. E diga não para as coisas do mundo, as coisas que estão à sua volta. Porque para você ser mais um, é só você fazer tudo que as pessoas fazem. Para você ser mais um ou mais uma, é só você se juntar com pessoas que já estão fazendo isso. E não é o que você quer, e não é o que eu quero para você, e não é o que eu quero para mim, né? E nem para quem tá assistindo esse vídeo. Então, seja diferente. Quando você é diferente, a outra pessoa que é diferente consegue identificar isso. Porque são conexões aqui, ó, mentais, né, e físicas. Então, quando você entende que a outra pessoa também está nessa mesma visão, andando nesse mesmo propósito, andando nessa mesma clareza que você tá com clareza e com certeza do que você quer, essa pessoa automaticamente consegue entrar nesse nível de consciência com você, e aí vocês conseguem ter essa química, que é uma coisa assim surreal, tá? É coisa de filme mesmo, tá, gente? É coisa de filme. Vai por mim, isso aí acontece. Então você tem que ter o quê? O checklist com o que você quer pra você usar a razão e depois a emoção. Porque depois que você tá no relacionamento e as coisas não estão andando como você quer, não adianta culpar Deus. Não adianta passar por cima também do que você acredita só porque era um rostinho bonitinho, só porque tinha um lifestyle, né? Só porque tinha um carro legal, uma casa. Não. Isso aí são coisas vãs, passageiras, né? A pessoa que vai conviver com você pro resto da vida tem que ter uma característica que agrada o coração de Deus e que preencha, né, o seu checklist, os requisitos do que você acredita. E aí, Clau, como fazer esse checklist? Tá. No próximo vídeo que eu vou fazer, prometo que eu vou trazer um checklist de como fazer um checklist para a pessoa que você deseja, né, se conectar para você ter um relacionamento, tá bom? Então é isso. Quando você decidir se conectar com Deus, não fazer sexo antes do casamento, isso aqui é para mulheres solteiras, para homens, né, que tá buscando uma mulher de valor, que quer encontrar essa mulher, com certeza ela vai ter os princípios dela bem posicionados, vai ter um checklist. Porque o que é o checklist, pessoal? É o que você sabe que não pode passar por cima dos princípios que você acredita. O checklist é para você não esquecer, né? Anota no bloco de notas, ou você faz, né, ali no seu notebook, no seu computador, ou, tá, você pode escrever também, ou colocar na lousa do seu quarto, deixar lá. Tá, posso gravar isso? Acontece de gravar, mas é bom ter anotado, porque você reforça ali, né, tanto para você no mundo espiritual, que você vai seguir e não vai pular as etapas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E vou desligar aqui a câmera agora. Queria mandar um beijo para todos vocês. Se você gostou, curte, comenta e compartilhe e deixa um coração aí nos comentários. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.